Bom dia a todos novamente, e é com grande satisfação que a gente dá continuidade às nossas atividades. Nesse momento, a gente vai dar início à mesa redonda intitulada Estruturas Reprodutivas na Diversidade dentro de Angiospermas. Convido à mesa a professora adjunta do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também especialista na família Arácea, doutora Cássia Mônica Sakuragi. Convido também a bióloga botânica da UFRJ e professora de ciências da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, doutora Raquel Fernandes Monteiro. E, por fim, o professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também especialista na família Eriocaulácea, doutor Marcelo Trovó Lopes de Oliveira. Bem, obrigada pela participação de vocês. Então, inicialmente, peço para vocês que vocês façam uma apresentação de mais ou menos 15 minutos, tá? E, ao término, a gente libera mais 15 minutos para perguntas. Então, para dar início, passo a palavra para a professora Cássia. Bom dia a todos, todas, todes. É um prazer bem grande estar aqui. Já vi os sorrisinhos aí da plateia, porque nós aqui vamos falar sobre sexo, né? E aí, dentre os três, eu fui eleita a começar a falar, porque eles acham que eu tenho mais experiência no assunto. Então, o que eu pensei era de ter sido a última, porque o que eu vou trazer para vocês não são curiosidades, são fatos científicos, mas que quem não estuda plantas diariamente, quem não é botânico, vai achar que são fatos curiosos, né? Então, na verdade, eu vou trazer um pouco do sexo nas plantas, mas assim, a história que eu vou contar, ela remete, né, a não só o sexo nas plantas, mas como essas plantas, que são da família Arácea, elas promovem o sexo. Então, vamos entender. Aí, durante a apresentação, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, assim, primeiro... Dá para fechar a luz aí? Porque eu acho que as imagens vão falar mais do que eu. Ah, sim. Volta só uma para mim, Carla. Então, só me apresentando, gente. Então, eu sou a Cássia Sakuragi. Atualmente, eu estou na Escola Nacional de Botânica Tropical, mas me sinto, né, e sou aqui do Instituto de Biologia, aqui da UFRJ, e sou há mais de 30 anos botânica, e o meu objeto de estudo é uma família de monocotiledôneas chamadas de aráceas. Pode passar. Então, as aráceas, só para contextualizar, né, para vocês saberem de qual planta eu vou falar as estruturas reprodutivas. São conhecidas principalmente pelas folhagens. Então, elas caem digamos, no conceito da maioria das pessoas que as plantas, normalmente, elas são associadas a não terem sexo, porque a gente não enxerga nada diferente nelas, né? Principalmente aquelas que ficam com folhagens, e a gente gosta, né, de cultivar por causa das folhas. Elas, normalmente, as pessoas falam assim, nossa, mas isso aqui tem flor? Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Normalmente, a gente fala assim, não, isso aí não tem flor, não. Aí pergunto, se elas não têm flor, como é que elas vão se reproduzir? Será que elas precisam se reproduzir? Né? E aí, em Arácea, acontece, sim, a reprodução por brotamento, quando você faz, né, a divisão, por exemplo, do rizoma, você até pode fazer uma nova planta. Só que todo mundo que está aqui, estou vendo que são todos estudantes que levam com bastante afinco, né, o curso de biologia, sabem
que se a gente ficar só fazendo reprodução, entre aspas, assexuada, o que vai acontecer? A gente não vai ter a mesma variabilidade genética. E o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, né, as mesmas características podem levar ao que a gente chama de uma erosão genética, enfim, não vamos ter mais a mesma variabilidade. Então, pode passar. Esse é um gênero que é muito conhecido pelas folhas diferentes, né? Mas isso aqui tem flor também. Então, pode passar. Então, onde estão as flores das aráceas? Primeiro, a família Arácea, ela é uma família que se distribui pelo mundo todo, por isso a gente chama de cosmopolita, mas ela habita principalmente as florestas tropicais. Então, é bem fácil achar Arácea na floresta atlântica, na floresta amazônica. São mais de uma centena de gêneros, milhares de espécies, mas, né, o que eu quero mostrar é que as flores elas estão em inflorescências, né, que são conjuntos de flores chamadas de espádice. E por, né, uma, digamos, seleção natural, nós temos folhas modificadas que formam a composição floral. Então, aqui, no caso de Arácea, e pode ser que sejam em outras, aconteça em outras angiospermas, a gente tem uma composição das flores com outras partes da planta para formar aquilo que vai atrair os polinizadores. Então, pode passar. Então, aqui mostrando para vocês, né, a diversidade que tem, se a gente tem mais de uma centena de gêneros, né, como que as flores podem ser diversas. Mas chamando a atenção que o quê? Cada uma dessas estruturas aqui, e agora, quando você chegar em casa e tiver o antúrio lá, tiver o copo de leite, você pode pegar uma lupa mesmo, ou fotografar com o celular e ampliar, que você vai ver essas estruturas, né? Inclusive, às vezes, parecem losangos e tal. E você vai reconhecer que é o quê? A flor dessa espécie. Então, a flor, né, pensando em sexo, né, e a flor é aquilo que é a estrutura da planta que contém a parte feminina e masculina, ela pode variar demais. E nessa família, então, ela fica com esse aspecto aqui. Mas o que quer dizer isso daqui? Vamos olhar. Passa a próxima. Então, se a gente fizer um corte, bom, vamos olhar primeiro o macro, assim, né? A gente vai olhar naquele losanguinho. Volta um pouquinho, uma só. Então, aqui vão estar as tépalas. O que são as tépalas? São equivalentes às pétalas ou sépalas, mas, de qualquer forma, são verticilos de proteção. Isso, né, vocês aprenderam em Botânica 2. E aí, mas nesse caso, tem uma só, não é distinguível, então a gente chama de tépala. A gente vai ter a área do estigma, na verdade, aqui é uma parte do estilete com estigma, e aqui tem os estames que estão para baixo, né? Uma hora eles saem aí. Pode ir. E aí, se a gente for lá e ver com mais detalhes, a gente consegue até ver o óvulo. Então, quando eu falo óvulo, você já fala, opa, tem sexo, né? Por quê? Porque a gente pensa no óvulo, pensa que ele vai ser fertilizado e virar a semente, no caso das plantas, né? E ele vai estar, como a gente está falando de angiospermas aqui, ele vai estar, né, nesse lugar que é o ovário, e aqui vai se formar um fruto. E a parte masculina, ó, a gente vê aqui, mas só consegue enxergar o pólen que está sendo colocado aqui para fora. Então, se a gente der uma olhada ali na letra M, né, a gente consegue ver a parte, né, feminina e masculina. Nesse caso, tudo está
na mesma flor. Pode passar. Então, aí, se a gente abrisse cada uma das inflorescências, né, da espata, da espádice, de cada gênero de arácea, a gente veria um monte de padrões diferentes. Então, aqui, as flores pistiladas ou femininas estão embaixo, flores estéreis, que eu já vou explicar, e as flores masculinas. Aqui era só para mostrar, assim, talvez aráceas que vocês conheçam, né? A costela de Adão, no meio, o antúrio, aquela outra vocês não vão conhecer, não, que é uma espécie asiática, mas é parente do copo de leite. Deixa eu passar. E aí, gente, as plantas, para garantirem, né, que o sexo seja feito, e então a gente tem a produção de sementes e frutos, que é o que a gente precisa, né, na verdade, das sementes, para o quê? Para gerar uma nova planta? Não é isso? Não é para isso que muitas vezes a gente faz sexo, né? Às vezes a gente não quer, né? Mas acontece. E aí né, existe a união de gametas e você tem a produção de um ovo zigoto que inicia um novo ciclo de vida, né? Então, nesse caso... Não, volta lá. Aí, nesse caso, a gente tem, em arácea, duas linhagens bem distintas. Uma em que, no caso do antúrio aqui, então é aquele que eu mostrei, né? Que estão aqueles losanguinhos aqui e tal, e são as florzinhas, todas contêm a parte feminina e masculina, e aí os polinizadores, né, que fazem o transporte do grão de pólen, que contém o gameta masculino, né, chega até o estigma de outras flores, de outras inflorescências. Mas existe a outra linhagem, que é o caso que eu acho curioso e quero mostrar aqui para vocês. Então, nessa linhagem, que inclui Philodendron, o gênero Thaumatophyllum, o que acontece? A espata, ela não está reflexa, ela não está aberta como lá no antúrio. Ela está envolvendo o espádice. E aí, essa inflorescência, a abertura e fechamento dela, está ligada à vida de um besouro. De um besouro, não, né? De vários besouros, mas são famílias específicas de besouros. E aí, o que acontece? No dia 1, a espata abre, existe um movimento, é por isso que vocês me chamaram para falar sobre sexo nas plantas, né? Existe esse movimento, né, da espádice para fora, em muitas espécies, e ela expõe uma parte, né, lá embaixo, que é chamada câmara, aqui, ó, onde é exudada uma resina que, de alguma forma, chama a atenção dos besouros. Então, eles ficam, né? Eles chegam e vão diretamente lá para baixo. Vou mostrar depois um outro fator pelo qual eles fazem essa caminhada até o fundo aqui da inflorescência. Isso aqui fica quente, gente, de pôr a mão e sentir uma temperatura muito mais alta do que a palma da nossa mão, né? E aí vão entrando aqui os besouros que querem o quê ali, gente? Eles querem comida. Então, eles comem uma parte aqui das flores estéreis. Isso, a gente publicou um trabalho sobre isso, né, de florivoria. E, além disso, eles botam os ovinhos deles aqui. E ficam aqui por 24 horas, porque isso se fecha. Então, quando a espata se fecha, está quente, tem comidinha, o que eles ficam fazendo lá dentro? Exato, ela falou. Sexo e
copulam e já botam os ovinhos ali. Isso aqui fica fechado, tá? Eles ficam lá no escurinho. No outro dia, a espata começa a se abrir novamente. E aí, eles, desesperadamente, claro, assim, né, se tombando todos, passam, e aí, nessa hora, olha o que as flores masculinas fazem. Eles tomam um banho de grão de pólen aqui, que, inclusive, já vi a Claudinha chegar, não sei se eu falar certo, é tipo pólen kit, sei lá como é que chama, mas parece uma pastinha de dente, então eles ficam, gente, tudinho branquinho assim, e vão para a próxima inflorescência. Na verdade, às vezes eles se enterram, a gente viu lá, eu fiz um trabalho sobre uma dessas espécies, eles meio se enterram e depois, mais tarde, acho que recuperados, eles começam a andar e achar outras inflorescências. Aqui só mostrando para vocês como que é a divisão aí das flores, né? E aí é super funcional para essa abertura e fechamento da espata. Então, aí mostrando, né, depois do sexo, como que eles ficam, né? Estão todos felizes ali. Mas sabe que se tanto você ri desse besouro. Aí, mais assim, algumas fotos para vocês verem, né? Não são todos os insetos que realmente polinizam. Então, a gente tem, eu não sou muito dessa área, mas a gente tem visitantes que muitas vezes se alimentam de alguma resina, alguma coisa, então é possível fotografar, mas eles não são os polinizadores. Então, aí, só mostrando para vocês que isso foi um experimento feito na Guiana, onde ele consegue mostrar que a temperatura da inflorescência é basicamente a temperatura corporal nossa. Então, como isso fica quente, e isso é chamado termogênese, tá, gente? Já foi comprovado cientificamente e ocorre em muitas monocotiledôneas e angiospermas basais. Então, aí, só mostrando para vocês que, dentre toda a família, a gente tem esses casos, e que o padrão das inflorescências se mantém, né, com espata e espádice aqui dentro. Né? Então, quem já viu aqui a alface d'água, pode procurar, que vocês vão encontrar o sexo ali, quer dizer, o gineceu e o androceu ali dentro. Está vendo? Ato falho. Pode ir, pode ir. Olha o falho. Olha o falho. Falhou aqui. Então, a gente tem também, né, nessa família, as menores plantas com flores e também as maiores inflorescências. Apesar de que, na CNN, né, quando um Amorphophallus ele floresce, eles falam que é a maior flor do mundo, mas, na verdade, agora, você que assistiu essa palestra sabe que é uma inflorescência e que essa parte aqui, ó, que aqui já, ó, né, tudo que fica assim, uma hora, né, é um apêndice, na verdade, né, é uma parte estéril que produz muitas substâncias químicas que também atraem ali os polinizadores que vão entrar aqui embaixo, como lá eu mostrei. E aqui, então, é só para dizer também que isso aqui seria dia 1. Gente, dia 2, no final da tarde, dia 3, acabou. Né? Então, é bem rápido o processo aí da abertura e caimento. Né? E aqui mostrando, né, para vocês a menor, como eu tinha falado, né, e como é a inflorescência também. Né, é uma laminácea, desculpa, uma lêmina, que já foi da família Laminácea, e, por causa dos estudos filogenéticos, agora pertence à família Arácea. Então, isso aqui também é visto como um espádice. Tá bom? Então, com isso, eu espero ter falado um pouco sobre o sexo nas plantas. Né?
Na verdade, todo ser vivo, né, ele procura se reproduzir, isso é um instinto natural, as plantas fazem isso também. Eu acho que elas, na verdade, são melhor sucedidas porque elas têm, talvez, maiores variações, né, elas foram selecionadas, né, as duras penas, né, do meio ambiente, de tantas pressões seletivas. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. E parabéns ao RPA. Tá bom? Obrigada. Professora Cássia, obrigada pelas palavras. E uma correção, professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Poxa. E aí fica a dica, gente, atualiza os currículos, hein? A gente cola de lá. Então, isso é muito importante. Então, agora, dando continuidade, eu passo a palavra para a bióloga Raquel Monteiro. Será? Vamos ver. Calma aí. Tem que abrir, né? Eu prefiro, de verdade. Deixa eu ver se passa. Passa. Então, eu prefiro. Passa. Só vou ter que voltar depois, porque tem um videozinho, uma hora. Tá. Então, bom dia a todos, todas e todes. Como está sendo gravado, eu vou fazer uma audiodescrição minha. Eu sou uma mulher branca, baixa, de cabelos dourados na ponta, como meu filho gosta de dizer, e estou vestindo um vestido creme com bolas pretas, vermelhas e azuis. Como a Carla falou, eu sou bióloga, botânica, formada por essa casa, então é uma grande honra estar numa mesa redonda, junto com 2 professores maravilhosos que fizeram parte da minha banca de doutorado. Então, é uma honra mesmo, de verdade. Como a Carla falou, eu sou professora também no município do Rio de Janeiro, sou mãe, né? E eu vou falar um pouco para vocês hoje. Sou educadora museal também, graças à expansão da Árvore da Vida. E vou falar um pouco para vocês sobre a família, que foi objeto de estudo durante toda a minha formação enquanto botânica. E aí, quando a Carla me convidou para falar um pouco para vocês, ela falou assim, fala um pouco sobre sexo, né? Mas fala um pouco sobre a reprodução mais frequente na família bromeliácea, tá? Então, vamos lá. A minha apresentação ela se organiza dessa forma. Eu vou falar um pouco sobre quem são elas, né? Porque o nosso público é muito diverso. Então, para contextualizar, e eu vou falar um pouco mais do que sobre sexo, né? Puramente sexo. Eu vou falar um pouco sobre o amor. Então, o título da minha fala é Bromélias e toda forma de amor. Tá? Então, vou falar sobre o amor próprio delas, o amor carnal delas e um pouquinho sobre o amor livre delas. Tá? Claro que não são as únicas formas de amor dessas plantas. Primeiro, quem são as bromélias? É uma família neotropical, né, com quase todas as espécies distribuídas aqui no neotrópico. Tem um apontador aqui, não tem? Tem. Tá. Aqui, com uma única espécie que se distribui na América. Ela tem 2 grandes centros de diversidade, que é a nossa Mata Atlântica e a cadeia andina. E o surgimento dessa família é estimado em cerca de 19 milhões de anos atrás. É uma família bem apreciada, que foi primeiro apreciada por um visitante do Novo Mundo, do Velho Mundo ao Novo Mundo, antes do Linneu, né, anterior ao Linneu, que foi um naturalista, um frade chamado Charles Plumier, que descreveu essas plantas, as primeiras que ele encontrou nas Antilhas, né? O Linneu depois pegou
o trabalho do Plumier e publicou as espécies com os nomes no sistema binomial. Todas em homenagem a um representante lá, bem famoso da monarquia lá dele, chamado Olaf Bromel. E só depois do Linneu é que o Jussier chegou e delimitou a família, né? Mas os tupis já davam nomes para essas plantas, né? Elas eram chamadas de carauatá, caá quer dizer planta, racuá, ponta, atá, dura. Né? Nem todas elas têm essa ponta dura, mas as que o Plumier viu pela primeira vez eram essas, grandes e de ponta bem dura. É a segunda família de monocotiledôneas mais ricas em número de espécies, então, ela, apesar de ser restrita ao neotrópico, ela tem uma diversidade gigantesca. No mundo, 79 gêneros, 3.702 espécies, e no Brasil, só no Brasil, a gente tem 54 gêneros, desses 54 gêneros, 23 só restritos ao nosso território, 1.390 espécies, dessas 1.190 endêmicas, que só ocorrem no Brasil. E o bioma mais representativo no número de espécies dessa família é a nossa Mata Atlântica, tão degradada. É uma família monofilética, né, uma família natural mesmo. E aqui a nossa mesa, apesar de falar de diversidade das angiospermas, né, mas todos somos monocotiledôneas aqui. Tá? Então, aqui, a bromeliácea aqui dentro da ordem Poales. E, fora as sinapomorfias genéticas, né, a gente tem duas sinapomorfias morfológicas e uma citogenética. As morfológicas são o estigma conduplicado, geralmente espiralado, muitas vezes ele é espiralado, e esses tricomas, que são muito especiais, porque através deles, por conta dessas células vivas que tem aqui, é que as espécies dessa família conseguem absorver água do ambiente. Então, não molhem as raízes das suas bromélias, tá? Molhem as folhas delas. Só uma imagem desses tricomas, mas não só nas folhas, eles estão presentes também nas brácteas florais. E esses aqui, além de absorver água, eles também liberam substâncias. Então, eles são muito interessantes. E, assim, é um carro... Assim, precisa muito estudar isso ainda. Tá? A gente sabe muito pouco a respeito dessa característica que é sinapomórfica para a família. Essa família, então, atualmente, ela é subdividida em 8 subfamílias, todas elas também monofiléticas. Então, para a gente entender um pouco dessa morfologia dessa família, das espécies dessa família, a gente tem uma imagem aqui com um exemplo básico de uma vrísia, que é um gênero muito popular na Mata Atlântica, né, que ele está muito presente na Mata Atlântica, em que a gente consegue ver que as folhas elas são espiraladas. E elas formam essa roseta que, muitas vezes, capaz de acumular água. Tá? Dessa roseta, a partir do meristema apical dela, vai surgir, né, vai emergir, muitas vezes para fora da roseta, outras vezes não, essa inflorescência. Tá? A bromeliácea sempre com uma inflorescência, né, um conjunto de flores, como a Cássia bem já disse. Nessa inflorescência, a gente vai ter um pedúnculo da inflorescência e, a partir desse pedúnculo, vão surgir flores. Tá? Bromeliácea pode ser epífita, rupícola ou terrícola, todas ervas, que podem variar muito no seu tamanho. Né? A gente tem de centímetros aqui,
com a tilantsia e os neoides, que é a menor delas, tá? Até 14 metros, que é essa puia aqui que ocorre nos Andes. Então, elas variam bastante de tamanho e morfologia também, tanto da flor quanto da inflorescência, quanto da folha quanto da inflorescência. A inflorescência ela pode ser terminal, na maioria dos casos, mas a gente encontra alguns gêneros com inflorescência axilar, de diferentes formas mesmo. Então, a gente tem espigas, a gente tem panículas, a gente tem de toda forma. Capítulo. Essa inflorescência ela pode emergir a roseta foliar, mas ela também pode ser pêndula. E essas flores, na inflorescência, elas podem aparecer como polísticas ou dísticas, como a gente pode ver aqui. Algumas espécies de bromeliácea também têm as flores dísticas, mas isso é muito raro. Tá? O mais encontrado são as folhas em roseta. Como eu bem disse anteriormente, a inflorescência ela pode emergir a roseta foliar ou estar inclusa na roseta foliar. E falando mais especificamente da flor, a gente pode encontrar flores com ovários ínferos ou ovários súperos, sempre o ovário trilocular, né, com os óvulos aqui, as pétalas e sépalas sempre em trímeras, né, sempre em número de 3, mas esses estames e o pistilo ele pode estar incluso ou não, pode estar exerto, que a gente chama, né? Acho que todo mundo, não sei se todo mundo sabe, acho que sabe. Além disso, quando a gente olha por dentro dessa flor, a gente pode ver apêndices petalíneos ou petalares, depende do autor. E esses apêndices, a gente não sabe muito bem qual é a função deles, mas pode ser que seja para o acúmulo de néctar ali, né? E aqui a gente tem o estigma de um gênero aqui variando, né, na sua morfologia. E o fruto, por fim, a gente pode ter fruto baga, como o nosso abacaxi também, né? É uma bromeliácea. Mas a gente também encontra fruto cápsula, inclusive é muito mais frequente. Tá? E as sementes podem ser plumosas ou simplesmente aladas, tá? Nesses casos aqui. Mas para que se reproduzir? Né? Por que elas querem, por que elas precisam se reproduzir? Para isso, para a gente encontrar essas plantas em todo lugar, para elas dominarem os ambientes. Então, elas vão ter que se reproduzir a todo momento. Então, elas precisam, elas tendem, elas querem dominar o mundo. Mas será que elas conseguem com toda essa morfologia tão complexa? Né? Emergir a inflorescência, dar a flor, e o que mais a partir daí? Né? Fruto, semente, germinar semente. Será que é assim que elas vão dominar o mundo? Seria fácil e rápido dominar o mundo dessa forma? Acho que não, né? Mas então qual é a saída? Bromélia tem amor, né? Então ela tem 3 formas principais de amor que a gente pode identificar dessa forma. O amor próprio, que é o principal amor delas. Então elas precisam ter amor próprio. O amor carnal, né? Como foi falado pela Cássia também, o amor carnal ali, elas também têm, e elas precisam disso. E o amor livre, tá? Mas o amor próprio, com certeza, é que vai deixá-las dominar o mundo, se a gente deixar. Então, o que é esse amor próprio? É uma reprodução que elas fazem por conta delas, né? Então, a grande maioria delas, né, elas são rizomatosas ou estoloníferas. Né? Então, elas emitem um estolão, um rizoma, e, no final desse estolão, desse rizoma, vai surgir um novo indivíduo, que a gente pode colocar bem entre aspas. Né? Então, aqui a gente tem um estolão e um broto lateral, né? Aqui também outros
brotos aqui. E esse estolão e esse rizoma, eles variam de espécie para espécie. Muitos taxonomistas já utilizaram isso como uma característica para diferenciação. Tá? Então, aqui a gente tem uma planta-mãe aqui, né? E aqui um brotinho bem próximo. Já aqui ao lado, a gente tem um rizoma, né, que foi retirado da terra, bem mais longo. Nessa ilustração aqui, se tem algum ilustrador aqui, elas são muito valiosas. Tá? Essas ilustrações elas mostram exatamente o que eu quero dizer com a planta-mãe e 2 brotos laterais. Então, como é que isso acontece? A planta, geralmente, né, a planta floresce, né, eu tenho uma plântula, ela vai crescer, ela vai florescer a partir do meristema apical. Floresceu a partir do meristema apical, o que aconteceu? Ela não tem como crescer mais. Né? O meristema apical está ali, acabou. O que ela vai fazer? Ela vai morrer. Né? Ela tende a morrer. Aquele indivíduo ali, ele tende a morrer. Tá? Mas antes dele morrer, ele vai emitir esse estolão e esse rizoma, né? E um novo broto vai aparecer. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Ela vai emitir uma inflorescência e novos indivíduos surgem aqui. Ou ela nem emite a inflorescência, nem floresce, mas um novo broto, ele surge. E aí ela vai se multiplicando dessa forma. Aqui eu tenho um indivíduo que floresceu e ele emitiu 3 novos brotos. Então, assim, ela vai se multiplicando e tentando dominar o mundo. Inflorescência e 3 novos brotos. Mas ela também tem alguns outros espécimes, tem outros tipos de floração com um crescimento clonal, né? Ela emite isso acontece muito frequentemente no gênero Tillandsia, em que ela emite uma inflorescência que é lateral e as gerações vão surgindo por cima delas. Então, a gente vê, às vezes, aqueles ramos, aquelas Tillandsias enormes, porque é assim que acontece. Então, aqui na Tillandsia usneoides, ela floresce e aqui uma nova vai surgir. Então, até que a gente tem essa quantidade enorme, essa população enorme aqui, com vários indivíduos. Aqui tem um videozinho, eu não vou parar a apresentação para mostrar ele, não, mas ele só mostra, é um vídeo bem curtinho, ele mostra esse ramo emergindo. Então, ele pode também emergir por dentro da roseta foliar. Tá? Isso aqui é uma vrísia, e aqui eu tenho uma roseta, e aqui por dentro, também acontece em nidulário, muito frequente, outro gênero que acontece isso, ele por dentro ainda da flor, da roseta foliar, ele vai surgir um novo indivíduo aqui. Ou ele também pode ter uma inflorescência lateral e, ainda assim, continuar vivendo, surgindo novas inflorescências, emitindo novas inflorescências e, mesmo assim, produzir novos brotos. Tá? Então, assim... esse é um trabalho bem legal e bem recente, tá? Porque é um trabalho bem braçal e bem difícil, e eu acho que o pessoal que fez esse trabalho merece muitos parabéns, porque eles contaram o número de rosetas de uma população de díqueas reófitas. Plantas reófitas são o que ocorrem próximos a rios correntes. Tá? Então, eles mediram a quantidade de rosetas em diversas populações, com um número total de 30.433 rosetas contadas. Né? Desses, eles chegaram à conclusão que 2,4 ocorrem isolados, quer dizer, as bromélias elas estão sempre unidas, elas estão todas juntas. E 97% agrupadas. Dessas plantas, 7,8 a 26,7
apareciam reprodutivas dentro dessas populações. Então, é um número muito baixo, né, mostrando que elas, a maior parte da reprodução delas é a partir dessa reprodução clonal. E o mais impressionante para mim foi que dessas rosetas, as rosetas predadas, elas emitiam não só um broto, elas emitiam de 1 a 20 brotos. Então, elas reproduzem muito dessa forma, né? Esse é um trabalho mais antigo também, e aí já com outro grupo de plantas, com plantas epífitas, que mostra mais ou menos a mesma coisa, que a reprodução clonal, por estolões, né, por emissão de novos brotos, é uma reprodução muito importante dentro da família. Falando ainda do amor próprio, elas ainda podem se autopolinizar, né? Muitas vezes as flores nem abrem, e elas se autopolinizam com frutos e sementes viáveis, com a produção de frutos e sementes viáveis. Como a Cássia falou, isso é bom, mas é um problema, né? Porque a gente tem uma alta diferenciação genética entre populações, mas um baixo fluxo gênico, né? Isso pode ser um grande problema. Bom, o outro tipo de amor para a bromeliácea é o amor carnal. E aí, a partir da inflorescência, a polinização acontece, né? E os principais agentes polinizadores de bromeliácea, a gente tem pássaros, morcegos e insetos. Essa aqui é uma espécie que eu estudei durante a minha formação, que é a Bromelia antiacantha, que está aqui nas Restingas. E aí esse estudo daqui também mostra que essa espécie é basicamente, majoritariamente, polinizada por essas três espécies de beija-flores. Mas muitos beija-flores polinizam bromeliácea, e existem muitos estudos ainda falando sobre essa coevolução entre a família e os beija-flores, né? Então, existe uma relação que ainda precisa ser estudada. Na verdade, tem mais lacunas do que respostas dentro dessa coevolução. Bromeliácea também é polinizada por morcegos, tá? E não só bromeliáceas grandes de flores abertas. Aqui eu tenho um estudo com tillandsia, em que um morcego foi polinizar essa espécie, e a gente vê aqui o pólen presente na cabecinha desse morcego. E os insetos, né, também com as abelhas protagonistas na polinização, tá? Mas algumas são pilhadoras também. E o mais legal é isso aqui. Esse estudo ele mostra que essa espécie de encolírio aqui ele tem uma grande diversidade de polinizadores também. Então, a gente tem beija-flores, morcegos, mariposas e abelhas atuando nesse processo de reprodução. Mas a gente também tem aquele amor tóxico, né? Aquele amor em que alguém vai lá e, né, destrói o que a gente está oferecendo. Por último, bromeliácea também tem amor livre, né? Apesar dela ter algumas barreiras, alguns entraves, né, como barreiras pós-zigóticas, né, em que o tubo polínico não cresce, não chega a crescer, quando tem um cruzamento entre espécies, né? Mas é muito comum, né, a gente encontrar híbridos naturais. Então, esse aqui é um estudo também com Dickia, com esse gênero, que a gente encontra um híbrido natural muito frequente dentro dessas populações simpátricas. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha esclarecido algumas coisas, né? Mostrado coisas diferentes, que vocês tenham aprendido um pouco comigo. Muito obrigada. Obrigada aí, Raquel, pela palestra. Até agora, só curiosidades bem bacanas. Todo mundo já deve estar se animando a estudar essas famílias, né? Poxa vida. Muito bom, obrigada mesmo. E agora eu passo a palavra para o professor Marcelo. Tem como apagar essa daqui? Você não consegue filmar o slide. Senão vai dar para ver o meu slide que é preto.
Bom dia, pessoal. Queria começar agradecendo. Quer dizer, não vou apresentar da Raquel, não. Então, eu queria começar agradecendo a presença de vocês, agradecer o pessoal da comissão organizadora que me convidou, lembrou de mim, que estou ali do lado, né? A gente tem muitas relações, não desse tipo que a gente está apresentando aqui, mas temos muitas. E... Peraí, dá para apagar, Carla, esse aqui? Porque vai ficar... Faz um teste, por favor. Bom, e aí eu fui chamado... Bom, desaparece tudo? Tá, a gente vai acendendo e apagando, e assim vai. Porque eu vou falar de estruturas muito pequenas, né? Quando me chamaram para falar, eu pensei, bom, do que eu posso falar sobre o grupo que eu trabalho? E eu falei, vou mostrar algo que as pessoas geralmente não veem, que são as flores desse grupo, né? Das sempre vivas. Que a ideia é tentar descomplicar um pouco, né? As pessoas acham até que esse grupo muitas vezes não tem flores, então eu vou mostrar que, na verdade, as flores são muito menos complicadas do que o que a gente imagina, mas, por outro lado, elas acabam se organizando de maneiras um pouco mais complexas, então a gente não vai descomplicar totalmente e talvez nem chegar no final dessa história hoje, né? Mas quem que são as sempre vivas? Bom, as sempre vivas, quando a gente pensa nelas, a gente pensa, na verdade, no comércio de flores, né? No comércio de flores secas, que não é algo muito... que a gente aqui no Brasil pensa muito no artesanato, que a gente vê lá nas feiras em Minas Gerais, tem em Brasília também, mas é muito mais apreciado na Europa, né, por uma razão bastante simples, eles não têm muitas plantas para alegrar o inverno, então a gente tem muito o comércio dessas plantas, né? Só que eu não espero que vocês consigam ver isso daqui, mas são plantas que têm uma importância econômica, na verdade essa importância econômica ela é muito presente na região de Minas Gerais, depois do declínio da época da mineração, do diamante, as populações que estavam por lá encontraram uma outra forma de sobreviver, que é basicamente colhendo essas plantas no campo, fazendo artesanato, e a maior parte disso é exportado, né? Também é desse grupo capim-dourado, mas o capim-dourado a gente não considera muito uma sempre-viva, né? Porque o que é usado é a haste, e hoje que a gente está falando são sobre as flores, né? E como bom comércio, tem sempre uma cadeia exploratória. Essa cadeia exploratória, a gente tem as pessoas que, de fato, coletam essas flores e por onde isso é exportado, né? No caso, aqui no Galeão, do Porto do Rio, e nem sempre inclusive, isso é justa, essa cadeia exploratória, né? A gente sabe que quem coleta está sempre numa situação pior do que quem, de fato, exporta. Basicamente, 1 quilo dessas plantas aqui, que é um maço desse todo aqui, ele é coletado a R$4 e exportado a $40, então a gente vê que tem um desbalanço ali bem grande. Mas isso é uma história para outro dia, né? O que acontece, uma questão aí, é porque muitas dessas plantas são microendêmicas de algumas serras de Minas Gerais, muito exploradas, quase todas elas vão parar na lista vermelha de espécies ameaçadas, e a gente é chamado para ir lá para dizer o que pode, o que não pode exportar e tudo mais. Mas, bom, quem são essas plantas do ponto de vista mais científico, né? Então, a maioria dessas sempre-vivas elas estão na família Eriocaulás, que é uma família menor do que essas duas que a gente acabou de ver. Elas são mais ou menos 1.200 espécies no mundo inteiro. Metade delas está no Brasil e, na verdade, dessas que tem no Brasil, a maior parte delas são exclusivas. São plantas muito microendêmicas, de fato, né? Quando a gente pensa em sempre-vivas, em Eriocaulás, a única coisa que as pessoas realmente lembram é de um pomponzinho branco, né, que são esses pontinhos brancos aqui, que estão no meio do mato. E aí a primeira coisa que, para a gente começar a descomplicar, é entender que esses pomponzinhos brancos, eles não são flores, né? Eles são as inflorescências. O que são essas inflorescências? Então, assim como as asteráceas lá nas eudicotiledôneas têm flores em capítulo, as Eriocaulásceas são as que têm as flores em capítulo dentro das monocotiledôneas. A plantinha geralmente é uma roseta de folhas que tem uma haste segurando esses pompons brancos, né? Esses pompons, o que são? São capítulos que têm brácteas aqui em volta, tem essa haste que a gente chama de escapo, e esse capítulo varia, né? Varia um pouco na cor, geralmente é branco, mas tem uma certa variação de cor, não aquele rosa e azul que vocês encontram por aí para vender, porque esses são os tingidos, que o pessoal bota ainda mais cor, né?
E isso, na verdade, é um conjunto muito grande de flores. Então, se isso daqui tem 1 centímetro, meio centímetro, às vezes eles têm centenas, em alguns casos, milhares de flores. Então, as flores são muito pequenas. É por isso que eu imagino que a maioria de vocês nunca viu a flor de uma Eriocaulace. O pessoal fica imaginando como é, né, essas flores. Então, eu vou mostrar algumas para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vê é que as flores de Eriocaulace, elas são unissexuais, né? Então, a gente tem flores masculinas, dentro do mesmo capítulo que a gente está vendo aqui, a gente tem flores masculinas, né, a gente está vendo aqui, que são flores completas, do ponto de vista de estruturas tradicionais que a gente vê. Então, tem um conjunto de sépalas, tem um conjunto de pétalas, os estames estão lá completinhos, bonitinhos, né? Então, tem aqui nesse capítulo as flores masculinas, mas que são de fato milimétricas, né? A maioria delas não passa de 2, 3 milímetros. Então, são flores muito, muito, muito pequenas. Quem trabalha com isso passa o dia inteiro na lupa. Quando não é na lupa, é no microscópio eletrônico de varredura, né? Para a gente dar uma olhada. E ela tem também as flores femininas, né? Aqui já está quase em fruto, mas a flor feminina também ela é completinha, né? Ela tem sépalas, ela tem pétalas, tem o ovário. A gente vai olhar um pouquinho mais delas à frente. Ó, aí, já. Então, a gente começa vendo as masculinas, que é o que geralmente as pessoas nunca veem, porque tem que ir lá na lupa. Agora, quem tem que identificar os gêneros de Eriocaulace já passou por esse calvário, tem que ir lá na lupa, né? Não dá para escapar disso. Mas ó, a flor masculina tem as sépalas, tem as anteras, pode variar em número de estames e tudo mais. A corola, geralmente, ela é gamopétala, então tem toda uma questão aí que a gente vai dar uma olhada depois sobre a polinização. Mas, ó, minúsculas, né? Então, essa flor aqui tem 3,5 milímetros, cabem mais ou menos umas 150 dessas num capítulo de 1 centímetro. Está todo mundo ali bem apertadinho. E a feminina também, né? A feminina também é uma flor completinha. Eu nem gosto muito de usar esses termos masculino e feminino. A Claudinha, que vai falar depois, vai me corrigir, né? Que, na verdade, quem tem sexo é o gametófito e não as flores, de fato. Mas a gente usa isso vulgarmente. Aqui a gente tem as pétalas, a gente tem o gineceu tricarpelar, a gente tem os ramos estigmáticos aqui, ó, bífidos. A gente tem essa outra estrutura que a gente vai olhar um pouco mais para frente. Mas o fato é que as flores não são complicadas. A maioria das pessoas não conhece essas flores, não vê essas flores, vê só uma massa branca num capítulo, né? Os capítulos não são como os girassóis grandões, as flores são menores do que das asteráceas, então, geralmente as pessoas não as veem, mas elas, no microscópio, são muito, muito, muito bacanas, né? Agora, tem aí um capítulo, né? Então, ó, a gente consegue ver esse capítulo aqui, a gente vê que são muitas e muitas e muitas flores. E como é que essas flores estão organizadas, se é que elas estão organizadas? Então, durante muito tempo pensou-se que havia uma situação aleatória dentro desse capítulo, tinham flores masculinas, flores femininas, misturadas, mas o que a gente começa a ver é que tem uma ordem certinha de abertura, né? Então, da flor inicial para a próxima flor, tem um movimento correto nessa formação, e assim vai, né? Então, tem toda uma maneira de que essa abertura vai acontecendo, e no fim das contas, no que a gente chega? A gente sempre chega naquela coisa maravilhosa, né? A gente sempre chega no Fibonacci, naquela sequência dourada. As Eriocaulaces não são diferentes, né? A abertura dessas flores segue, se a gente pegar cada uma dessas espirais de formação das flores, ela segue a sequência dourada de Fibonacci. Beleza, a matemática é linda, mas para que isso serve, né? De fato, tem algum significado? E do ponto de vista da polinização, pode ser que tenha, né? Porque quando a gente sabe sobre o sexo de uma flor, a gente pode tentar começar a predizer o sexo das outras. Como assim? Bom, no fundo, quando a gente olha para aquele capítulo, se ele já não tiver em fruto, porque muitas vezes o fruto continua lá e a gente não consegue ver o que é, a gente está olhando para um capítulo que está, na verdade, mostrando uma das fases. Como assim? Nessa figura da esquerda aqui, ó, a gente tem a fase feminina. Então, a gente vê esses cabelinhos aqui, né? Esses cabelinhos saindo são os estigmas das flores femininas. E do lado direito aqui, ó, esses estigmas já estão ficando mais velhinhos, já estão mudando um pouco de cor, mas a gente vê a formação dos estames. Então, na verdade, o que acontece nos capítulos? Embora a gente tenha as flores masculinas e femininas no mesmo capítulo,
de acordo com aquela sequência de abertura, elas têm momentos diferentes de apresentar a flor masculina e feminina. E isso deve ter alguma coisa a ver com a polinização. Mas o que se pensava, e sempre se pensou sobre a polinização dessa família, é que com estruturas tão pouco coloridas, né, um capítulo branco, flores muito pequenas, a ideia é de que sempre essa polinização fosse pelo vento. Bom, mas se a gente começa a olhar um pouco mais detalhado aquelas flores, a gente começa a ver aqui as pétalas, né? Então a gente está vendo o primeiro momento em que as pétalas saem dos capítulos e a gente vê esses pontinhos, né, em cada uma dessas pétalas. Esses pontinhos são justamente nectários, né? Então, alguma coisa essas plantas estão fazendo para atrair alguém. Tem nectários. Quando a gente olha para essas flores, no momento em que elas estão mais pujantes, no momento da antese de fato, tanto a masculina aqui na esquerda, quanto a feminina, elas têm essas regiões vermelhas aqui. Essas regiões vermelhas são regiões nectaríferas. Então, tanto na flor, né, estaminada, quanto na flor pistilada, a gente tem nectários, né? Então, a gente tem esses nectários. Tem o ramo estigmático. A gente não chama de estigma, porque nem todas têm. E tem o ramo nectarífero. E essa coisa de não ter estigmas é interessante, porque elas vão além disso, né? Elas vão além de ter nectários. Como a gente está falando de um capítulo que tem várias flores, algumas das flores pistiladas, que é o que a gente está vendo aqui na esquerda, perde a sua função de flor. Como assim ela perde a sua função de flor? Se a gente olhar aqui para o lado direito, a gente está vendo o gineceu completo, que tem o ovário, né, tem o estilete, tem os ramos estigmáticos aqui, mais tá menorzinho aqui, mas ainda está em formação, e tem os ramos nectaríferos. Nessa flor da esquerda aqui, ela não desenvolve ramos estigmáticos. Essa flor aqui, dentro daquele capítulo, ela tem uma única função, que é a de atração de polinizadores. Então, dentro do capítulo, algumas flores elas não têm a função de flor, mas elas basicamente funcionam como um nectário. Então, de fato, a gente espera que, embora aquela coisa daquelas flores muito pequenas, aquele capítulo branco, sem muita cor, alguma coisa está acontecendo que são chamados polinizadores, né? Então, tem gente visitando, tem gente polinizando, pequenos besouros, grandes vespas, agora eu vou me dar mal aqui, né, na zoologia. Mas tem esses outros grandes insetos, tem até uns dinossauros visitando ali, ó. Esse aqui, ó, apareceu sem querer, né? O Pokémon também é. Mas, enfim, tem uma série de bichos que vão lá também fazer o que eles fazem nas aráceas, né? Eles estão lá tentando se alimentar e tentando se reproduzir. Alguns, inclusive, essas brácteas aqui fecham à noite e faz uma casinha para os besouros que acabam passando a noite lá, né? Mas o fato é que assim, tem uma diversidade grande de insetos e outros bichos aí visitando, né? Até as formigas são polinizadores bastante eficientes. E é de se estranhar um pouco que essas plantas são plantas de campos de altitude, de campos rupestres ali do Brasil Central, das regiões altas de Minas, lugares em que não tem uma diversidade tão grande de polinizadores, né? E é de se espantar que nessa família que não é muito vistosa, não tem flores muito coloridas, a gente tenha tanto bicho visitando, porque não é fácil, né? Não é fácil atrair polinizadores. Algumas delas são minúsculas, né? Então, isso daqui é uma plantinha lá da Chapada dos Veadeiros, cuja inflorescência é desse tamanho aqui, né? Muito menor do que uma unha, e aqui dentro ainda tem 10 flores, mas ela vai dar um jeito de atrair polinizadores, né? Talvez isso daqui não seja a melhor estratégia, mas essas plantas, então, agora elas começam a ficar um pouco mais complicadas. Ao passo que as flores são simples, as inflorescências começam a ficar cada vez mais complicadas. A gente tem aquele eixo, que é o escapo e o capítulo, sozinho. Aquilo é o que a gente chama da unidade básica da inflorescência, o que todas têm, mas elas começam a se unir, né? Então, elas começam a formar estruturas cada vez mais vistosas ali nessa competição pelos polinizadores. Isso vai ficando cada vez mais complicado. Agora vocês começam a ver algumas plantas que vocês já conhecem mais, né? Então, esses escapos aqui, ó, né? Então, aquelas unidades básicas de inflorescências começam a se multiplicar numa estrutura de uma inflorescência cada vez mais complicada, começa a ficar ainda mais ramificado nesse outro grupo aqui de plantas, e ficam muito atrativas, né? Então, para quem já viu foto da Chapada dos Veadeiros, sempre está vendo a foto de um campo de pepalantos aqui, né? Sempre bonitões.
Agora, as flores estavam fáceis, as inflorescências estão ficando difíceis, né? A gente vem nos últimos tempos tentando entender o que está acontecendo, então, com todas essas estruturas reprodutivas, porque embora isso daqui pareça uma umbela, quando a gente vai olhar lá dentro, na verdade, ela é uma umbela composta. Então, o número de escapos começa a se multiplicar, o número de subunidades começa a se multiplicar, a coisa vai ficando cada vez ainda mais complicada. Então, a gente tem aquelas pequenininhas, mas a gente tem essas grandonas aqui, que dão a inflorescência da flor num ano, depois ela vai dar flor no outro ano, ela só morre porque, de fato, ela cai, ela fica ali dando flores. E essas estruturas vão ficando cada vez mais e mais e mais complexas, elas vão ficando cada vez mais e mais atrativas também, né? E a gente fica sempre tentando se perguntar o que é que está acontecendo, no fim das contas, né? Porque a gente tem aquele padrãozinho básico, que a gente tem aquela inflorescência que sai da axila, com um escapo ali, mas isso vai mudando e a gente sempre está tentando saber quem vai para qual lado, qual é o padrão que dá origem a qual padrão. E é o que a gente vem tentando fazer agora, né? Então, entender toda essa estrutura que era simples e ficou complexa, tentando encontrar o que é homólogo nos diversos grupos, né? Então, a gente tem aqui diversos grupos com diversas morfologias de inflorescência, cada qual com as suas subunidades, nas quais a gente está tentando entender como isso acontece, e mais modernamente a gente está tentando entender como isso acontece dentro da árvore evolutiva desses grupos. Agora, isso é o nosso projeto que está ainda em andamento, e eu prometo que venho no ano que vem contar isso para vocês. Era isso que eu tinha. Obrigado. Poxa, obrigada, Marcelo. Bem, e que para trabalhar com esse grupo tem que ter uma vista boa, né? Poxa vida. É, porque olha, só milagre. Bem, muito obrigada pelas palestras, foi ótimo, todas com as suas curiosidades sobre as famílias. Então, espero que todo mundo se empolgue em trabalhar com esses grupos em todas as áreas, né? Não só na taxonomia, na anatomia, e assim vai. E, bem, como a gente passou um pouquinho do tempo, eu vou abrir uns 5 minutinhos para perguntas, tá bom? Porque eu acredito que vocês tenham curiosidades referente a esses grupos, e até, de repente, saber de possibilidade de estágio, né? Porque é sempre bom. Alguma pergunta? Eu tinha uma pergunta para a Raquel, que é, você mostrou os casos da reprodução assexuada, né, das bromélias, mas daí você pode mesmo chamar de um indivíduo novo se ele é só um clone daquela outra planta? Então, essa é uma excelente pergunta. É a pergunta de 1 milhão. Todo mundo quer saber, né? E aí a gente não tem como precisar, porque a gente precisa mapear geneticamente todo mundo para saber o que é, o que não é e qual é o limite, né, de ser um indivíduo ou não. Mas quando a gente vê, nos estudos que eu acompanhei, né, em que se precisa caracterizar o que é um indivíduo e o que não é, o que é o mesmo indivíduo, as pessoas arbitrariamente, muitas vezes, usam estar conectados ou não pelo escapo, pelo rizoma, como ser um indivíduo. Né? Se está conectado, é trabalhado como um indivíduo. Isso foi o que eu já vi durante a minha trajetória de outros estudos. Eu nunca precisei fazer isso. Então, Nessa linha, conforme a planta se desenvolve, tem alguma ruptura desse rizoma? então, inerente ao indivíduo, eu nunca ouvi falar, tá? Mas assim acontece acidentalmente, né? O que a gente se é que a gente pode dizer que é acidentalmente, mas acontece na natureza e havendo essa ruptura, né? Não sei se eu te respondi. Então, tá bom. Eu que agradeço.
sendo gravado, desculpa. Depois que ela emite a inflorescência e depois dá um brotinho pelo estolão e tudo mais, ela deveria morrer. E aí morre e fica só o broto? Então, o padrão é morrer, né? O principal morrer, mas isso vai, o tempo em que isso acontece, isso vai variar, tá? Eu já vi na minha casa isso acontecer, né? Floresceu, emitiu um broto, 2 brotos. Os brotos morreram e mesmo assim a planta continuou lá e emitiu novos brotos. Então, então isso varia bastante. Bom dia, professores. Eu tive um questionamento que eu fiquei refletindo assim ao longo de todas as palestras, então se todos quiserem responder ou apenas dividirem a palavra, é que não é novidade para ninguém que as mudanças climáticas são um problema para a nossa biodiversidade, né? Vem causando uma série de problemas, redução de distribuição, extinção de espécies. E eu fiquei me perguntando como que, se vocês já existem estudos sobre isso, como que as mudanças climáticas podem influenciar no ciclo reprodutivo das espécies ou dos grupos que vocês apresentaram aqui. Isso pode vir a causar problema de extinção, enfim. Eu acho uma ótima pergunta que está muito dentro do contexto atual. E o que a gente pode pensar é assim, né? Qualquer variação ambiental, eu estava pensando mais no caso das aráceas com os besouros, né? Então, assim, qualquer variação ambiental em temperatura, por exemplo, para os besouros que ficam enterrados, né, e que tem problema realmente com luz, pelo que eu estudei deles quando a gente fez o trabalho, e com calor, né, isso alteraria tudo, porque sem as condições ambientais para os polinizadores, dispersores, toda a parte de reprodução das plantas fica comprometida, né? Não sei se vocês seguem essa. Então, assim, fora problemas fisiológicos mesmo que as plantas podem enfrentar, ainda tem a parte de reprodução que não depende só delas, no caso, vai depender né, de animais e que vão estar sofrendo com isso também. Então, acho que em arácea não conheço ainda, mas a gente consegue prever que provavelmente vai ter, se continuar, né, assim, ter alterações. Vocês querem completar? Eu concordo, super concordo. Eu acho, então é uma hipótese, né, que alterará. Não se sabe como e nem como mensurar. Então, assim, isso a gente precisa pensar, né? Enquanto pesquisadores, a gente precisa pensar em como mensurar isso, né? Que tipo de mudanças, né? Então, com certeza, a dinâmica dos animais muda e aí, com certeza, vai mudar a dinâmica das plantas em conjunto, né? E assim, no caso das plantas que eu trabalho, elas têm a reprodução muito ligada à água, né? Elas são plantas de ambientes muito secos e que têm estações bem definidas, né? São plantas do cerrado, das áreas altas do cerrado, onde chove alguns meses por ano e logo depois das chuvas vem a floração. E nesse cenário que talvez as chuvas fiquem mais escassas, mais concentradas, isso certamente vai alterar o ritmo fenológico, vai alterar o ritmo com que elas encontram os polinizadores e tudo mais. Agora, eu me preocupo mais com uma outra parte, que é assim, a maneira como a gente conserva as plantas e como as mudanças climáticas vão afetar isso, porque cada vez mais a gente tem visto que as nossas unidades de conservação são ilhas. E a mudança que a gente vê histórica com as mudanças climáticas é a mudança na distribuição das plantas. E isso vai ficar muito limitado quando a gente junta as duas coisas. Então, eu me preocupo mais do que isso, do que com a fenologia ou com a fisiologia, mas eu acho que é porque é a minha visão de taxonomista, no fim das contas, né?
Mas é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveita, a curiosidade é agora. Então, bem, ninguém mais. Muito obrigada pela participação de vocês. Foram muitas curiosidades legais, adorei. Pena que eu vi querer o caulaço, não. Muito difícil. Que isso, não dá nem para descobrir onde tem essa flor aí, no meio dessa inflorescência. Pô, legal, né? Ainda mais que o negócio começa a aquecer lá, né? Fica animado, fica animado. Gostei de ver. Não, mas... Ah, obrigada. Em nome da equipe toda do Herbário, agradeço a vocês, mas valeu mesmo a apresentação de vocês, trazer essas curiosidades todas, tá? E espero também nos 70 anos, com certeza. Tá bom? Obrigada.